Primeiramente, quero saudar os irmãos com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus, dizer que é uma alegria estar novamente aqui na nossa amada igreja de Cesaruante. Eu estou na dúvida se a última vez que eu estive foi ano passado ou foi esse ano, no aniversário da igreja. Confesso que estou meio que foi esse ano que estivemos aqui, e certamente louvamos a Deus pela vida dessa igreja, louvamos a Deus pela presença da igreja aqui na cidade, a presença da igreja em cada uma das famílias. E nessa noite também nós louvamos a Deus porque Deus tem abençoado essa igreja. Durante algumas semanas atrás, o reverendo Gerson me procurou e me convidou para trazer a palavra, para pregar nessa noite. Fato esse que com grande alegria prontamente aceitei, e depois soube o motivo, o aniversário de natalício do querido irmão, e louvado seja Deus pelas bênçãos do Senhor sobre a vida do reverendo Gerson, sua família, e consequentemente também sobre a vida da igreja. Que Deus continue abençoando assim a sua igreja, que Deus continue abençoando assim o povo do Senhor que aqui se reúne. Queridos, para a nossa meditação na palavra do Senhor nessa noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou ler apenas o versículo 35, embora durante a nossa breve meditação faremos menção de todo esse capítulo 6, do versículo 1 até o final, até o versículo 71. João capítulo 6, versículo 35, diz-nos assim a palavra do Senhor: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vamos curvar nossas cabeças? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, adoramos o Senhor na Sua santidade, pelo Teu amor expresso em Cristo Jesus, pela capacitação, unção que o Espírito Santo tem derramado sobre as nossas vidas. E nesse momento, ó Pai, de uma forma especial, após Te louvarmos, Te adorarmos, nós queremos, ó Pai, também clamar ao Senhor, para que o mesmo Espírito, aquele que revelou, aquele que inspirou a Tua palavra, seja aquele que, sondando nossa mente e nosso coração, nos ilumine para compreendê-la e vivenciá-la. Nos faz, ó Pai, alimentar-nos da Tua palavra, nos faz alimentar-nos de Jesus Cristo, o pão da vida. Oramos em nome dEle. Amém. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Você já reparou como nós temos um costume de explicar coisas complexas por meio de figuras de linguagem? Muitas vezes, para falar que algo é muito doce, nós falamos: é doce como mel. Ou para falar que algo é muito valioso, é valioso como ouro. E parece que o Senhor Jesus também utilizou essa estratégia. Por exemplo, o Senhor Jesus, para falar sobre a influência da igreja no mundo, Ele não fez um discurso com palavras eruditas, mas Ele usou dois elementos muito comuns naquele tempo: o sal e a luz. Para falar sobre a missão da igreja, Ele não usou teólogos judaicos, Ele não utilizou a filosofia grega, mas aquilo que existia na cozinha das casas. Em outro momento, para o Senhor Jesus ensinar sobre o princípio da humildade, de igual forma, Ele não cita os filósofos pré-socráticos, ou tampouco os fariseus e o erro deles, mas Jesus pega algumas crianças, e chamando essas crianças, usa-as como exemplo daquilo que é a humildade no reino dos céus. O Senhor Jesus, para explicar algum conceito, Ele utilizou imagens. E na verdade, o evangelista João, no seu evangelho, ele organizou esse evangelho em torno de 7 imagens, que o próprio Senhor Jesus disse.
O evangelista João, ele escreve o seu evangelho conforme o último versículo, no capítulo 20, versículo 31, ele escreveu para que creiam que ele, Jesus, é o Filho de Deus. E ele vai utilizar 7 milagres e ao mesmo tempo 7 autoafirmações de Jesus. João vai dizer que Jesus é o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Cada uma dessas autoafirmações de Jesus está relacionada a algum milagre, o ato sobrenatural e o anúncio de quem Jesus é. Afinal de contas, quando Jesus dizia eu sou, para os judeus daquela época, rapidamente eles se lembravam de Moisés no Monte Sinai, quando o próprio Yahvé apareceu diante dele dizendo eu sou, diga ao meu povo que eu sou, me enviou até vós. E agora o Senhor Jesus utiliza essa mesma linguagem dizendo eu sou o Deus eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, eu sou o verbo que se fez carne, eu sou Deus. Uma das obras de C.S. Lewis, ele faz um comentário sobre essa afirmação de Jesus, eu sou, e ele diz o seguinte: quando Jesus afirma eu sou, apenas há 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou de verdade ele é Deus. Se Jesus não é quem disse ser, então ele é um mentiroso. Se Jesus não é quem pensou ser, é um lunático. Mas se Jesus é quem disse ser, e cada um dos 7 eu sou são acompanhados de um milagre, Jesus é Deus, Ele é Deus. É isso que João deseja nos trazer no seu evangelho, nos levar a reconhecer a verdade de que Jesus é Deus, e que é imprescindível que o conheçamos, que nele nos alimentamos, que sigamos a ele como luz, como porta, como nosso bom pastor, confiemos nele como a ressurreição, a vida, o caminho, a verdade, a vida e a própria videira verdadeira. Nessa noite, especialmente, gostaria de meditar com você sobre esse primeiro eu sou de Jesus. Eu sou o pão da vida. Na verdade, esse sermão no qual Jesus, que nós acabamos de ler, no versículo 36, ele declara, eu sou o pão da vida, está dentro de um contexto maior que envolve todo o capítulo 6 e depois em sua casa convido você a ler, embora rapidamente nós vamos passar aqui por esse texto. E esse capítulo 6, ele é um capítulo de paradoxos, porque ao mesmo tempo em que ele começa com o Senhor Jesus, com muitos seguidores, ele termina com o Senhor Jesus com um grupo muito pequeno. Ele começa com uma multidão que atravessa o lago de Genezaré até Cafarnaum atrás de Jesus, mas ele termina com uma multidão dizendo, nós não queremos mais te seguir. Ele começa com um milagre, a multiplicação dos pães e peixes, e termina com duras palavras aos seus seguidores e também aos discípulos, quando ele diz aos discípulos, vocês também não querem segui-los? Vocês também não querem ir embora? Esse é um capítulo que traz esses paradoxos, e dentro desse paradoxo, nos traz essa preciosa lição, Jesus, a fonte da vida eterna, Jesus, o alimento que não perece. Esse é o nosso tema, Jesus, o pão da vida, a fonte da vida eterna, e o alimento que não perece. Se você observar na sua Bíblia, o capítulo 6 de João, começa com Jesus perto do mar da Galileia, e Jesus está do lado oriental do lago de Genezaré, e lá uma grande multidão começa a vir atrás de Jesus, mas é interessante que João vai dizer que aquela multidão, versículo 1 e 2, não foi até Jesus porque queriam ouvir as suas palavras. Aquela multidão não foi a Jesus porque creu na sua pregação, aquela multidão foi até Jesus porque viram os sinais que ele fazia, viram-no curando enfermos.
A multidão que vem de Cafarnaum e os arredores para encontrar Jesus naquela região, era uma multidão que seguia Jesus não pelo que ele falava, mas pelo que ele fazia. Mas é interessante que quando Jesus vê aquela multidão interesseira, Jesus, ele não fica irado com eles. Jesus não os expulsa. Pelo contrário, o texto bíblico vai dizer que o Senhor Jesus teve compaixão deles. O texto paralelo de Marcos vai dizer que Jesus os viu como ovelhas sem pastor. Os viu como pessoas perdidas do mundo sem Deus. E ali o Senhor Jesus se assenta, e a multidão se assenta, e o Senhor Jesus passa a ensinar. O texto de Lucas diz que além de ensinar, ele curou enfermos. E aí, em determinado momento, no final do dia, o Senhor Jesus chega aos seus discípulos e diz: dê-lhes de comer. Na verdade, o Senhor Jesus sabia que não havia como eles darem de comer. O evangelista faz uma observação que era necessário 200 denários, o salário de um ano, de um trabalhador, para que toda aquela multidão, 5.000 homens, pudessem ter uma mínima refeição. Mas ali, no momento da crise, o Senhor Jesus faz um milagre. A partir da oferta de um pequeno jovem, anônimo, que nem sequer sabemos o nome, que contava com 5 pães, 2 peixes, uma grande multidão, de pelo menos 5.000 homens, se alimenta e se farta grande quantidade. Mas o Senhor Jesus percebe que aquela multidão queria mais, mas aquela multidão não queria aprender do reino. A partir do final desse primeiro bloco do milagre, a partir do versículo 13, 14, o Senhor Jesus vê que aquela multidão quer segui-lo, e durante a noite o Senhor Jesus atravessa para o outro lado do lago de Genezaré, vai até Cafarnaum, mas sozinho, sem seus discípulos. Durante a noite os discípulos também atravessam, e diz o versículo 19 a 21, que naquela travessia uma grande crise tomou conta dos discípulos, quando eles diziam: é grande a tempestade, vamos afundar. Jesus ali no momento da crise, Jesus no momento do sofrimento, acalma a tempestade, acalma os discípulos. É interessante vermos como o Senhor Jesus age, quando nós não temos mais como agir. E assim, Jesus e os discípulos chegaram a outra margem, versículo 25, chegam a outra margem, e nessa outra margem, rapidamente corre um boato, de que Jesus está em Cafarnaum, e as pessoas vão ali atrás de Jesus. Afinal de contas, nós queremos, não suas palavras, queremos o pão, nós queremos, não seus ensinos, queremos os milagres, nós queremos, não do seu poder, mas queremos daquilo que ele faz. E aquela multidão, quando chega até Jesus, diz o versículo 25, faz uma pergunta, e é a partir dessa pergunta que nós nos aproximamos da fala de Jesus. Quando no versículo 25, aquela multidão diz: mestre, ou rabi, quando chegaste aqui? Eles estavam dizendo: o Senhor é sábio, mas o Senhor não é Deus. Em momento algum eles se referiram a Jesus como Deus, mas como um grande sábio, e de bate pronto Jesus os repreendeu: em verdade vos digo, vós me procurais porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Vocês estão me seguindo por causa da comida, vocês estão seguindo por causa dessa comida terrena. E novamente o Senhor Jesus os repreende, dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, 27, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Quem é o Filho do Homem? Esse termo, Filho do Homem, é um termo messiânico que se refere à segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. E Jesus toma para si dizendo: eu vos darei. E talvez alguns pensem: mas será que ele tem pães guardados? Será que ele tem alguns cestos de pães, mas precisa de muito cesto para atender toda essa multidão? E aí a multidão novamente o questiona, versículo 28, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? E aqui o Senhor Jesus responde categoricamente, versículo 29, a obra de Deus é esta: que creiais. A salvação não é uma obra que nós fazemos para Deus,
mas é uma obra que Deus já fez por nós. Nós nada podemos fazer para alcançar a vida eterna, mas Deus em Cristo já fez tudo, e pela fé que depositamos no Filho de Deus, nós podemos desfrutar dessa graciosa salvação. Até agora o Senhor Jesus estava falando com aquela multidão sobre um alimento terreno, Ele estava falando sobre fome, Ele estava falando sobre pessoas enfermas, Ele estava falando sobre situações diárias difíceis, mas agora o Senhor Jesus fala para aquela multidão: eu tenho algo mais precioso, eu, o Filho do Homem, vos darei. O que vocês têm que fazer? Creiam em mim. O Evangelho não se trata daquilo que nós fazemos para Deus. O Evangelho é um convite de Deus ao homem. É Ele que veio em nossa direção. É Ele que ofertou o próprio Filho, Cristo, para de forma absoluta, suficiente, pagar o nosso preço, para que nós tenhamos paz. Deveria ter sido suficiente essa palavra para aqueles homens. Aqueles homens deveriam então se assentar e dizer: sim, nós cremos. Tu és o Filho de Deus, olha os sinais, você cura endemoniados, você cura pessoas, você liberta, melhor dizendo, endemoniados, você cura pessoas, você multiplica pães e peixes, todos esses sinais comprovam quem tu és. Mas aquela multidão queria mais, e no versículo seguinte, versículo 30, a multidão novamente pergunta: que sinal faze para que a gente veja e creia em ti? Quais são os seus feitos? Mas espera aí, o Senhor Jesus não havia multiplicado pães e peixes? Não havia libertado endemoniados? Não havia curado enfermos? E eles querem mais sinais, e agora então eles citam o Antigo Testamento no versículo 32, quando ele diz: Moisés deu de comer o pão do céu. E Jesus responde: não foi Moisés, foi Deus. Não foi Moisés que deu o pão, foi Deus. Moisés era um símbolo do verdadeiro pão. Jesus agora, ele fala com os seus discípulos e com aquela multidão, e apresenta a categórica afirmação com a qual nós começamos essa meditação dessa noite: eu sou o pão da vida. Após toda essa introdução, após toda essa perambulação entre o lado oriental e o ocidental do lago de Genezaré, após a multidão seguir Jesus e dizendo claramente: estamos interessados naquilo que você faz, queremos aquilo que você tem feito, queremos pão, queremos cura, o Senhor Jesus os repreende dizendo: mas eu tenho algo mais precioso para vocês, não busquem o pão físico, não busquem a cura temporal, eu tenho algo mais precioso. E a multidão está esperando, falando: o que é? Nos mostre. Jesus então lhes diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O Senhor Jesus, ele ensina aquela multidão que ele é tudo que o coração humano precisa. Nessa declaração, o Senhor Jesus está ensinando aquelas pessoas que, da mesma forma que o corpo físico necessitava do sustento diário, ele era aquele que sustentava a alma. E para o judeu, para aqueles que ouviam, a história do maná, a história do pão era muito forte, porque por 40 anos Deus preservou o seu povo no deserto, dando diariamente o maná, dando o pão nosso de cada dia. E agora o Senhor Jesus ensina inclusive seus discípulos a orar, clamando: dai-nos o pão nosso de cada dia. E ele diz: eu sou esse pão. Eu sou o pão que está sendo dado definitivamente por vocês. Quem vem a mim não vai precisar no outro dia buscar o pão novamente. Diferentemente da época quando eles estavam no deserto, que todos os dias, com exceção do sábado, eles precisavam pela manhã ir buscar o maná como orvalho. Jesus diz: não é necessário mais. Um pão é capaz de saciar toda essa fome interior. O pão da vida, o pão que desce do céu. Em outro contexto, quando o Senhor Jesus, no capítulo 8, fala com a mulher samaritana, ele também ensina sobre essa saciedade. Quando o Senhor Jesus diz para ela que ele tinha a água da vida, e ela diz: mas o Senhor não tem nem corda, não tem balde, como o Senhor vai pegar água? Jesus diz: a água que eu tenho, se você tomar, você nunca mais vai precisar vir buscar. A água que eu tenho vai te saciar. O que o Senhor Jesus está ensinando
é que Ele é suficiente para as nossas vidas. Quando Deus conduziu o povo pelo deserto, milagrosamente Deus alimentou aquele povo por 40 anos. Mas agora, espetacularmente, soberanamente, o Senhor Jesus nos alimenta não por 40 anos, mas por todos os dias. Afinal de contas, uma vez alcançados pela sua graça, o pão da vida, aquele que no momento da nossa conversão recebemos e experimentamos, esse pão da vida nos conduzirá até a glória, até as moradas eternas. Jamais terão fome, jamais terá sede. Como Paulo vai dizer, aquele que começou a boa obra é fiel e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou escrevendo aos Romanos, quando ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus, porque esse pão da vida, esse pão do céu, ele é suficiente. Aqueles que comeram o pão no deserto, no dia seguinte tinham que comer de novo, e no outro também, e no outro também, e todos, sem exceção, morreram. Alguns morreram definitivamente, outros morreram para a vida, aqueles que creram em Deus como Senhor das suas vidas. Ao comermos o pão da vida, ao nos apossarmos e nos alimentarmos de Cristo, a nós existe uma promessa, que nós não morreremos eternamente. Aquele que afirmou que é a ressurreição e a vida, aquele que disse que ao som da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estão vivos a um soar dessa trombeta, também serão transformados e glorificados, e encontrarão com o Senhor nos ares, e ouvirão do próprio Deus, do próprio Cristo: vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo do seu Senhor. O pão do céu que nos leva até a eternidade, o pão do céu que nos leva para a Nova Jerusalém, o pão do céu que sacia de uma vez por todas a nossa fome. Não há mais vazio na alma daquele que encontra Jesus. Aqueles que se saciam do pão terreno, após algum tempo novamente sentem o vazio. Aqueles que se saciam de religiões humanas, rapidamente têm o seu vazio. Aqueles que se saciam dos seus recursos financeiros, entorpecentes, bebidas, uma vida material, qualquer que seja, rapidamente tem o seu vazio. Mas aquele que se sacia em Cristo, esse jamais sentirá fome, esse jamais sentirá sede. Caminhando para a nossa conclusão, as palavras de Jesus foram então anunciadas. Jesus disse: eu sou o pão da vida. O que esperávamos? Qual seria o grande clímax? Uma multidão viu o milagre, uma multidão atravessou o lago, uma multidão ouve Jesus, e agora, pela graça do Senhor, uma multidão se converte. Esse seria o clímax. Mas não é isso que acontece. Ao continuarmos o texto, a partir do versículo 60, nós vamos ver que aquela multidão vai dizer: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? A grande maioria daquela multidão que viu milagres, a grande maioria daquela multidão que atravessou o lago de Genezaré, a grande maioria daquela multidão que durante a noite caminhou 12 quilômetros até o outro lado da margem, falaram: para mim chega, para mim basta, esse discurso é duro demais, eu quero coisas mais amenas, eu quero apenas cura, eu quero apenas milagre, eu quero apenas a saciedade dos meus problemas, eu não quero essa vida de consagração intensa e vitalícia. Infelizmente, muitas pessoas têm buscado apenas o hoje, têm corrido atrás do novo, atrás daquilo que a sacia naquele momento. E o Senhor Jesus, vendo aquela multidão que ia embora, Ele volta-se para trás, não para desdizer as suas palavras, mas Ele pergunta aos 12 apóstolos, versículo 67, porventura não quereis também vós outros retirar-vos?
Já saiu bastante gente. Aproveita o momento, ninguém vai perceber. Eu já estou quase sozinho mesmo. Se alguém quiser ir, vá junto. Talvez alguém vai dizer que as palavras de Jesus não eram palavras de um líder. Talvez alguém vai dizer que um líder deveria dizer: não, gente, vocês entenderam errado, volta aqui. Não é bem isso que eu quis dizer, vamos explicar isso direitinho. Mas o Senhor Jesus mantém a dureza do seu discurso e diz: vocês não querem também segui-los? E Pedro, representando ali o colégio apostólico, representando os discípulos, vai responder no versículo 68: Senhor, para quem iremos? Tu. E o grego aqui tem uma ênfase, dizendo: somente tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido. Qual que eram as obras que Jesus disse que tinha que fazer mesmo? Crer que Ele é o Filho de Deus. E nós temos crido e conhecido que tu és o separado, o santo, o Messias, o Filho de Deus. Ainda que não tenham entendido completamente, o discurso de Pedro mostra que a palavra chegou ao coração dele e daqueles que ali estavam. Pedro entendeu que Jesus é o único que é capaz de satisfazer a nossa alma. Jesus é o único que é capaz de mitigar a nossa fome espiritual. Jesus é o único que é capaz de nos dar forças para prosseguirmos nesse mundo até o dia final. Até o dia quando entrarmos na glória. Até o dia em que vermos o nosso próprio Senhor nos chamando para junto dele. Jesus é o único que pode trazer significado para a tua vida. Jesus é o único que pode perdoar pecados. Jesus é o único que pode conceder vida eterna. Aqueles que se alimentam de Jesus não têm fome, têm vida eterna. Sendo Jesus Cristo o pão da vida, Ele nos satisfaz. Aquela multidão preferiu o pão terreno. Aquela multidão preferiu a resolução imediata dos seus problemas. Jesus curou muitas pessoas. Todas elas um dia novamente ficaram doentes. Jesus trouxe à vida pessoas que estavam mortas, mas elas um dia voltaram a morrer. Jesus fez com que coxos andassem, mas um dia eles pararam de andar, seja pela morte ou por qualquer enfermidade. Jesus fez mudos falarem, mas um dia eles pararam de falar, seja por enfermidade ou morte. Mas aqueles que comem o pão da vida, esse viverá para sempre, ainda que morra, viverá. Eu queria trazer para nós encerrarmos duas aplicações muito pessoais ao nosso coração. Diante da certeza de que Jesus é o pão da vida, diante da certeza que Ele nos satisfaz, que Ele é a nossa esperança, que Ele é a nossa vida eterna, que Ele é aquele em quem confiamos, que Ele é verdadeiramente o Senhor da nossa salvação. Primeira aplicação: aquiete o seu coração em Cristo. Aquiete o seu coração em Cristo. O Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Lembre-se, Ele é suficiente. Mas o que isso quer dizer? Quando tiver tempestades na sua vida, creia nele. Quando vier as crises, espere nele. Nos momentos sombrios, acalme-se nele. E nos momentos de alegria e regozijo, exalte a Ele. Lembre-se, Cristo é suficiente para a sua vida. Sejam as noites frias e sombrias, ou as manhãs graciosas de alegria, em Cristo sempre há paz. Porque nele, em paz me deito, e logo pego no sono, porque Ele, e somente Ele, me faz repousar seguro. Haverá dias difíceis, sombrios, épocas complicadas. Aquiete-se nele. Haverá tempos de alegria, de regozijo, de exaltação. Aquiete-se e exalte a Ele. Uma segunda aplicação que eu deixo para o seu coração: rejeite qualquer tentativa humana de, como aqueles judeus que seguiam a Jesus, confiar mais nas bênçãos do Criador do que no Criador que abençoa. Em nosso culto, nessa noite, nós começamos o nosso culto com um ato de adoração.
o texto bíblico, a primeira canção entoada, todas elas adoraram a Deus pelo que Ele é. Muitas vezes nós corremos o risco de adorá-lo, louvá-lo, segui-lo pelo que Ele faz. Adore pelo que Ele é. Viva uma experiência diária, não pelo que você vê, mas pelo que você crê. No seu coração não seja como aqueles que buscavam a Cristo para saciar as suas necessidades imediatas, mas lembre daquilo que Ele já te deu: perdão, salvação. Afaste do seu coração aquelas orações que às vezes a gente faz diante de Deus como uma espécie de negociação. Muitas vezes fazemos orações como negociações diante de Deus. Se o Senhor fizer isso, então eu farei. Se assim acontecer, então eu também farei. Afaste do seu coração qualquer ideia de que Deus é devedor. Ele não nos deve nada, pelo contrário, Ele já nos deu tudo, Jesus Cristo, a vida. E estando em Jesus Cristo, o bom pastor, nada nos faltará. Rejeite qualquer tentativa de confiar mais naquilo que Ele faz do que verdadeiramente naquilo que Ele é. Eu sou o pão da vida. O que crê em mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Que Deus nos sacie em Cristo. Que verdadeiramente a nossa vida possa ser saciada em Jesus. Que verdadeiramente em nossa vida diária possamos encontrar em Jesus aquilo que nos nutre, nos sustenta, nos alimenta hoje e todos os dias da nossa vida, até o dia glorioso em que adentrarmos aos portais eternos. Até lá seremos sustentados pelo pão da vida. Que Deus nos abençoe.